E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso estúdio maravilhoso, Olá. feito especialmente para você. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes. Esse é o Pode Crer. Antes da gente apresentar a nossa convidada, que você já sabe quem é, porque você está lendo o título do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, também deixar o like, deixar também os seus comentários, dúvidas, porque a gente está sempre olhando e respondendo. E segue a gente também lá nas redes vizinhas, no Instagram e no TikTok, podecrer.ofc, nas duas redes. Fica de olho lá também. Nós também estamos nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, tá aparecendo aqui na tela, Apple Podcast. Então você não tem desculpa para não assistir, indicar para um amigo, pode ir no trânsito ouvindo. Exatamente, assim, você pode escutar à vontade. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que tem muita história pra contar, muita história boa, muita história edificante, muita história que talvez você nem saiba, e eu vou deixar as honras para a Natália. É isso. Você leu aí no título do vídeo que a nossa convidada é a doutora Ana Maria Costa, da Costa. Isso. Mas ela tem muitas facetas que talvez você não saiba. Ela é médica, ela é enfermeira, ela é capelã. E nos últimos dias, ela tem viralizado por um fato bem antigo, que ela foi enfermeira do cantor Cazuza por mais de um ano. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Obrigada. Prazer te receber aqui. Obrigada. Queria mandar um beijo também para Renata, sobrinha da doutora Ana. Sim. É uma querida que ajudou aqui, fez essa ponte para ela estar aqui hoje. Verdade. Estou muito grata por a senhora ter aceitado o nosso convite. Ok. Doutora Ana, eu queria que a senhora começasse a contar do seu início na fé. A senhora pode ficar olhando para a gente mesmo, um bate-papo. Sim. E contar como que foi esse caminhar. A senhora já nasceu num lar cristão? Sim, praticamente, porque meus pais, da parte do meu pai, na verdade, são todos cristãos, né? Então, tenho primos, todos primos de primeiro grau, segundo grau, e minhas tias todas que ajudaram na minha criação também, da parte do meu pai, porque a minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos de idade, ia completar 3 anos. Depois de muitos anos, meu pai veio a casar com uma senhora da minha igreja, né, que já conhecia há muitos anos, mas não tiveram mais filhos. Ele demorou também a ter segundo casamento. Ficou viúvo um tempo. Então, todos os filhos, foram criados no lar cristão. Na verdade, a minha irmã mais velha, que foi a primeira a se converter, ela tem quase 14 anos mais velha que eu. Então, ela levou a gente, conduziu naquele tempo de escola bíblica dominical, EBFs, entendeu? Então, eu participei muito de EBF. E ela falou assim, não, vou levar todos para Jesus. Então, ela, com 14, 15 anos de idade, ela começou a cuidar da gente, junto com as minhas tias, da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, a maioria não eram cristãs, foram se convertendo com o tempo. Mas da parte do meu pai, todos cristãos. E meu pai demorou, mesmo ele tendo primos, tios, todos no evangelho, ele demorou, ele custou a se converter. Mas depois que ele se converteu também, aí veio esse casamento que ele viveu, já é falecido, né, mas viveu mais de 10 anos, muito feliz, né, com a esposa dele. E ela da igreja, né, a gente muito feliz também com ela, por ela ser uma cristã, ativa na igreja. Então foi um casamento bem legal. Mas, enfim, respondendo certinho a você, eu nunca tive outra religião, outra igreja. Eu sou membro da primeira igreja batista no Andaraí. Antes, quando eu criança, a igreja se chamava Igreja Batista da Tijuca, porque ela foi fundada na Tijuca. E hoje tem o nome de Primeira Igreja Batista no Andaraí. Tem havia um terreno da igreja onde foi fundada essa igreja. E foi vendido o prédio antigo, que era na Tijuca. Mas, assim, eu não tenho nada, assim, a me arrepender, né? Ao contrário, eu sou muito feliz, sempre fui uma adolescente feliz, sem muitos questionamentos, porque a igreja ensina a gente muito, né? Os professores. Então, eu fui criada no Evangelho e muito feliz por isso. E com o chamado missionário muito cedo também. Como é que foi como é que você percebeu que você tinha esse chamado missionário? Então, chamado missionário, eu participava de uma organização que existe até hoje na Igreja Batista, Mensageira do Rei. Então, eu com meus 7, 8, 9, 10 anos, até 13 anos, até chegar na adolescência, eu participei. Tinha interessante que havia
eles chamam de passos, né? Vai rainha, rainha regente em serviço, rainha com cetro, então eu fazia todos os passos. E eu sempre gostei muito de ler, então eu decorava todos os versículos que pediam, né, nessa época, nessa modalidade. Então lia todos os versículos, chegava lá na ponta da língua com os versículos, então fui subindo de passos. Tenho fotos até hoje de Mensageira do Rei. E nessa época, com meus 9 anos, as pessoas perguntavam: o que você vai ser quando crescer? Sempre tive amor pela área de saúde, né? E eu falava: não, eu vou ser missionária e vou pregar de Jesus ao mundo inteiro. E aí o tempo foi passando e eu realmente cresci com essa ideia. O Senhor, quando chama a gente, é impressionante, né? Desde o ventre. E já houve palavras para mim que eu fui chamada desde o ventre da minha mãe. Então, eu cresci ali, nesse meio, com as Mensageiras do Rei, na igreja, aprendendo. Com 9 anos já falava que seria missionária. Com 12 me batizei e falei: não, eu quero ser missionária. Mas sempre com aquele amor louco pela área de saúde. Falei: vou ser enfermeira, missionária. E aconteceu, né? E eu fui auxiliar de enfermagem, técnica. Trabalhei para poder ganhar dinheiro, para poder estudar e cursar a faculdade. Cursei a faculdade de enfermagem, cursei teologia no IBER, hoje é CIEM, né? CIEM. Hoje, na minha época, IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa. Eu sempre, quando passava na Rua Uruguai, na porta do IBER também, vou estudar aqui. Tudo na minha vida que eu falava assim, vou estudar aqui. Acontecia. Glória a Deus por isso, né? Se eu passasse até hoje acontece. Eu passo num prédio, eu estava morando no Paraguai, eu falava: estou morando numa casa, não estou gostando. Eu vou morar nesse prédio. Eu passava num prédio assim, vou morar aqui. Então, na minha vida, mas isso tudo fruto de oração, né? Na minha vida sempre foi assim. Se eu queria uma coisa, eu orava, em primeiro lugar, insistia. Insistia com Deus. E acontecia. Muitas delas, se era para o meu bem, com certeza aconteceu. Então é isso. Desde cedo, acredito realmente que desde o ventre, Deus já tinha um propósito. E aí eu cresci nesse tempo aí, falando: não, eu vou ser missionária. Vou trabalhar na área de saúde. Aconteceu. Aí depois veio enfermagem, faculdade, depois veio medicina. Já no campo missionário, eu consegui estudar medicina, depois eu te conto, porque perdi muitos pacientes. A gente vai chegar na parte dos mas estudos essa parte da aí já é mais para frente, né? É uma longa história. A senhora começou como técnica de enfermagem, né? E foi nessa época que a senhora começou a atender o Cazuza. Foi. Conta pra gente como que foi esse encontro de vocês. Foi uma coisa ali meio que por acaso? Conta. Eu posso só dar um contexto aqui pra quem... Tem uma galera que é mais nova que acompanha a gente, que talvez sim, não conheça tanto a história do Cazuza, mas o Cazuza foi um cantor que ali nos anos 80 fez muito sucesso aqui no Brasil e ele morreu em decorrência da AIDS, do vírus da AIDS. Verdade. Ele descobriu a doença em 87. Naquela época não existiam os tratamentos que a gente tem hoje, coquetel e tudo mais. Verdade. E ele morreu nos anos 90, né? Em julho de 90, 1990. 7 de julho de 1990. E a senhora começou a cuidar dele em 88. Isso. Foi um ano, 87 para 88, na verdade, já na virada do ano. Tanto que foi um Natal que passamos juntos. É interessante que aconteceu. Não foi um fato assim que eu já via. Eu trabalhei sempre na Zona Sul, em clínicas de grande porte, e atendia muitos e muitas pessoas famosas da mídia, né? Muitos atores, cantores. Então, assim, eu nunca não teve essa dimensão, porque às vezes 2 dias eu ia para a casa das pessoas. É Deus purinho, né? Como a pessoa diz, porque os pacientes gostavam muito de mim, sempre foi assim. Então, eu atendia no hospital, nesses grandes hospitais, e aí eu fui conhecendo várias pessoas, várias personalidades, várias pessoas que passavam por ali, às vezes só para um tratamento pequeno, mas alguns que ficavam mais tempo me falavam: olha, eu quero uma enfermeira particular. E aí eu ia. Aí as pessoas formavam uma equipe, 4 enfermeiras, e eu ia. Então o Cazuza não foi o primeiro. Com o Cazuza aconteceu realmente, uma enfermeira dessa clínica de grande porte, me convidou: olha, tem um paciente para atender aqui.
E Isso na clínica ainda. Mas ela não falou quem era o paciente. não falou quem era. Aí quando eu cheguei lá, era o Cazuza. Aí eu detestei naquele momento, porque eu falei, gente, que é isso? Tal. Eu atendi normal, como um paciente como outro, né? Como qualquer um de nós, ainda que famoso, porém, atendi naquele primeiro dia, achei que não ficaria com muito tempo com ele. Mas aí, por que a senhora detestou quando soube? Porque eu não o conhecia e ele era muito agitado, né? A maneira dele, toda essa parte que ele contou na televisão, que ele fazia, era agitado, ativo, e fazia as músicas e olhava para mim muito... Quando eu olhava para as músicas que ele estava escrevendo, ele começava a brigar, a xingar e reclamar. E aí eu falei assim, nossa, que paciente, né? Difícil. Que pessoa estranha, que pessoa difícil. Mas, ao mesmo tempo, surgiu um carinho muito grande. E aí houve uma interação, né, interessante minha com ele, tanto que eu fiquei naquela noite, eu falei assim, ai, graças a Deus, quando deu a noite, quando amanheceu o dia, eu falei, ai, que bom, acabou o plantão, né? Mas ao mesmo tempo houve uma afinidade com toda aquela rebeldia dele, o jeitão dele, porque realmente eu não conhecia, um mundo diferente para mim. Eu estava em um lugar que eu nunca via, porque eu nunca havia cuidado de um paciente tão agitado, rebelde, entende? Eu nunca via. E todos da clínica falavam, olha, ele é agitado, ele quebra o termômetro, se ele não gostar de você, ele fala na cara. Ele era muito, assim, bem verdadeiro. Eu acho que talvez o que tenha feito ele gostar da senhora foi que a senhora também não se deixou intimidar, né? Exatamente. Fala, tá olhando para mim por quê? Aí eu falei assim, porque você tá... como é que você sabe que eu tô olhando para você? Que você tá olhando para mim, entende? Eu no meu quietinho, que eu tenho... tímida, né? Às vezes minha cara não mostra isso, que eu sou ativa, que eu sou proativa, que eu, se tiver que responder, eu vou responder, entende? Eu não deixo as pessoas abusarem, entendeu? Assim, por eu ter menos dinheiro, né? Ser uma pessoa simples, eu nunca... Isso aí é Deus que vai dando pra gente, né? Essa força. Eu nunca sofri isso, nunca sofri preconceito. Devo ter sofrido, mas nunca me dei conta disso, porque eu não sou aquela pessoa que fica preocupada com isso. Sou bem resolvida, graças a Deus. E essa questão que você está falando também da personalidade dele, né? É algo que, em muitas entrevistas, tanto dele quanto de pessoas que trabalharam com ele, já falavam disso. No livro que a mãe dele escreveu, a Luciana Araújo escreveu, né? Só as Mães São Felizes. Tem alguns relatos também sobre esse jeito mais Só as Mães São rebelde. Felizes, eu li e eu conheci, né? Cara a cara. E tudo aquilo que está ali realmente aconteceu. Tudo que eu falo realmente aconteceu e eu tive um trabalho com ele muito próximo, né? Eu nunca pensei de ficar tão próximo de uma pessoa, virando noites e noites e noites ali, sabendo da história dele, nunca pensei nisso. Como que foi dele querer que a senhora continuasse cuidando dele? Eu acho que foi porque, eu não sei, foi Deus trabalhando, sabe por quê? Porque, como eu contei anteriormente, naquela noite eu fiquei, recebi meus honorários e tal. Aí eu falei, tá, vou embora. Me despedi, estava eu e a mãe dele nesse dia no hospital, me despedi dele. E ele falou assim, fala com ela para ir para... Eu já vou ter alta daqui a 2 dias, fala com ela para ir para nossa casa, para minha casa. Eu gostei dela. E ela não é boba não, eu gostei dela. Ela respondeu para mim. Então, ele mesmo pediu. Então, eu já via Deus trabalhando aí. Ele pediu para eu voltar. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí fui para casa, ele falou assim, deixei telefone, deixei tudo, o contato, ele me deu já, dá para ela meu contato. Aí fui ficando, fui para casa e logo em seguida ele me chamou para fazer, ele teve alta daquele dia e me chamou para fazer o plantão com ele. E aí foi ficando, o tempo foi acontecendo. E você ficou com ele até o dia da morte dele, né? Isso, até a morte. O seu vídeo que viralizou, que você fala que você pregava para ele, que você falava da Bíblia para ele, e que ele começou a ter uma aceitação melhor e ele aceitou Jesus. Sim. E o Cazuza, ele chegou a dar uma entrevista para Marília Gabriela em 1988. É uma entrevista muito conhecida também, que a Marília Gabriela pergunta para ele seu desprezo total. E ele responde, a igreja. Ele disse que tinha desprezo total pela igreja. Só que no mesmo ano, ele deu uma outra entrevista para a TVE, também em 1988. Esse vídeo você pode encontrar tanto no canal do próprio Cazuza, quanto no canal Brasília News. Então eu gosto de deixar claro aqui as fontes também. Em que ele fala
que a doença aproximou ele de Deus. Eu acho que nessa época ele ainda não tinha revelado ao público que ele estava com HIV. Ele falou que a doença tinha aproximado ele de Deus, que ele debochava da religião, Sim. mas que ele tinha mudado, que ele descobriu que ele tinha uma fé dentro dele. E ele também diz, tenho respeito por quem tem religião. Não tenho religião, mas estou profundamente religioso. E ele também fala, precisei encontrar fé em mim para continuar vivendo. Então você vê uma mudança também já da da percepção dele em relação a Deus, exatamente. Né? Então, eu ouvi essa entrevista também. Eu não fui a primeira a falar de Jesus para ele. Ele já havia ouvido de várias pessoas que são atores, atrizes, cantores, que se converteram, conheceram Jesus, já haviam levado, também não vou citar os nomes, mas já haviam falado de Jesus para ele. Tanto que ele ganhou muitas Bíblias. A própria família, né, a mãe falou, olha, ganhou tanta Bíblia. E ele guardou uma, interessante, marcadinha ali. E ele era muito inteligente, então ele lia a Bíblia e tal. E ele pediu. E ele realmente detestava crente. Ele falou comigo assim, Ana, cara a cara, eu vou falar para você. Eu não falei que era crente, não falei que era servo de Deus, não falei que seria missionário, não contei nada de mim. Como eu sempre faço, até hoje eu faço isso. Se eu tenho um paciente, eu não falo nada de Jesus nem nada. Elas vão sentindo isso, o Espírito Santo vai falando, o Espírito fala, mostra, e aí que eu começo. Eu não faço do consultório um púlpito, entende? Mas Deus vai trabalhando. E a gente, com a própria vida, aqueles 15, 20, 30 minutos que fica com o paciente, olhar cara a cara com o paciente, isso eu faço. E passo Jesus para eles no olhar, muitas vezes, né? Eu peço, Senhor, qualquer hora, antes de qualquer atendimento meu, eu peço ao Espírito Santo que me ilumine, que me dê a direção para atender cada pessoa que vai passar por mim, que eu não conheço, para que eu possa fazer um bom trabalho. Além de descobrir, né, fechar um diagnóstico, eu quero ajudar aquela pessoa. Então, eu vejo que eu nasci para a área de saúde, medicina para mim está sendo uma bênção, primeiro para mim, para depois para as pessoas. Então, assim, eu faço com amor, sabe? Se mandar, fica no hospital, fica no CTI várias horas, eu vou ficando. Sempre foi isso na minha vida. Então, eu nasci para isso. Muita gente fala, você tem uma coisa diferente. Exatamente. Chama Jesus. Ana... Então, só para fechar essa parte. Então, ele mesmo falou assim para mim, olha, eu não gosto de crente, mas eu sei que você é crente, mas de você eu gostei. Então, eu tenho essa frase guardada na minha mente. E anotada também, escrita também, que eu sou daquelas que fazia o diário, né? Escrevia tudo que estava... Eu vi que a coisa chegou numa dimensão que eu começava a escrever. Tudo que ele conversava comigo, eu escrevia. Entende? Aí ele falou assim, mas de você eu gostei, eu não gosto de crente não, mas de você eu gostei. E aí eu vi as Bíblias ali, aproveitei aquela canja, né? E falei, agora você vai ouvir. E aí aconteceu, foi uma coisa espontânea. Mas realmente, essa entrevista que ele fala, eu li também. Ele não gostava de crente, não gostava, mas ele viu que a religião o aproximou de Deus, né? E ele cria em Deus, era uma pessoa muito inteligente, muito dinâmica, era uma pessoa que falava o que vinha na boca, entendeu? Ele falava com qualquer pessoa. Nas entrevistas, você vê as entrevistas dele, que ele não tinha medo de nada e falava o que ele sentia mesmo, tá? Muito real, né? Muito sincero. Havia uma sinceridade muito grande nele, né? E ele chegava a pedir para você ler a Bíblia? Isso aconteceu um dia, vários dias? E ele pedia para a senhora ler? Como que Sim, pedia. Ele já havia lido, como eu falei, pessoas já haviam falado. E aí eu peguei a canja e fui falando, olha, Jesus existe, Ele te ama e é importante você aceitar Jesus. Aí começava a contar o plano de salvação. E não foi uma vez, foram várias vezes, falando. E esses assuntos assim, só eu, Deus e ele sabemos, porque eu tinha que dormir ali, ele do lado de uma cama, eu na outra. Praticamente quem está de plantão não dorme, né? Dá uma cochilada e ele era agitado, então ele acordava à noite e botava filme, e a gente ficava... Quando eu estava isso na casa dele, né? No hospital também, quando eu estava com ele à noite, ele queria ver, ligava a televisão, ficava vendo, conversando. E conversava muito comigo, assim como ele conversava com a mãe também, ele conversava muitas coisas comigo. E eu ia anotando ali. E aí ele ia contando da vida dele e tal. E aí pediu, e ele, como ele lia a Bíblia, eu detectei que ele lia a Bíblia porque ele foi me citando passagens da Bíblia. Aí ele falou assim, eu sei que a morte de Lázaro...
Ele falou sobre Lázaro, falou sobre o amor de Jonas, Jonas e Davi, né? Sim. Ele falou assim, ó, eles eram homossexuais. Eu falei, não, não é nada disso. É um amor diferente, é um amor de Deus. Aí ele falava assim, olha, eu li o Evangelho de Mateus. Maria Madalena, acho que ela era apaixonada por Jesus. A gente ria, brincava com essas palavras dele. Então, assim, ele já lia a Bíblia. E aí ele leu também sobre o capítulo onde o rei Ezequias, ele teve... Eu recebia muitas cartas e ele também, muitas cartas. As pessoas evangélicas iam mandando cartas para ele. E aí ele leu sobre o rei Ezequias, ele ia morrer, ele tinha uma doença, mas Jesus o curou. E ele pediu a Deus mais tempo de vida. E aí um belo dia, foram 2 vezes que ele pediu isso. Ana, lê para mim daquele rei Ezequias. Ele já havia lido. Nem eu lembrava dessa passagem, para ser sincera. Aí eu falei, caramba, ele está lendo mesmo. Aí ele falou assim, olha, o rei Ezequias, ele pediu um tempo de vida para Deus. Eu falei, é verdade, vou ler a passagem. Deus deu 15 anos de vida para ele. E ele viveu. Então, Deus pode te dar um tempo de vida. Eu não vou te prometer cura. Não sei se você vai ficar curado, só se for vontade de Deus. Mas Deus pode mudar a sua vida. Aí ele começou a chorar e falou, realmente, se ele me desse aí 1 ano, 2 anos, eu queria, porque eu sei que eu estou no fim, mas se Deus me desse um tempo de vida, eu ficaria muito feliz. Mas também, se ele me curar, eu também não espero cura, ele era muito sincero. Mas se ele me curar também, de repente, eu posso começar a fazer um monte de loucura de novo. Eu usava essa palavra, um monte de loucura de novo. A Mayara falou, né, que ele morreu em 1990, ele era muito novo, ele morreu com 32 anos. 33 anos. Então, tinha uma sede de viver, ele era muito jovem, né? Sim, muito jovem, exatamente. E tinha o trabalho dele, né, as músicas dele, algumas que nem foram lançadas. E ele tinha uma alegria de estar no palco, né, de cantar o rock dele, né, e tinha não só rock, né, que ele tinha as músicas românticas também, que estava na boca do povo e está até hoje, né. Então foi a pessoa que... E o Cazuza é um artista, assim, atemporal, né. Você vai ver uma música daquele tempo, a letra de hoje, ué, como assim? Tá no Brasil de hoje. E quanto tempo já tem Ele também isso, é muito né? conhecido como poeta. É, um poeta, as letras né? dele. Aí eu falava, não, você é um poeta. Ele fala assim, não, eu sou um letrista. A humildade, né? Uma coisa que eu também gostaria de saber de você, né? O último álbum, o último LP que o Cazuza, LP que o Cazuza lançou foi o Burguesia. Sim. E eu assisti um vídeo do canal do Juliettori, que ele conta que na época do Burguesia, o Cazuza meio que acelerou o processo de produção do álbum justamente por conta da doença. Sim. E que uma das músicas, ele teve que gravar deitado no sofá com 39 de febre, mas que mesmo assim ele queria terminar essa música, então ele mandava as músicas, as letras para os parceiros deles, para fechar esse álbum. Ele queria muito ter esse álbum, porque ele tinha essa consciência de que o tempo dele estava chegando ao fim, né? E você acompanhou esse processo do Cazuza doente produzindo o último álbum dele também? Sim, foi exatamente. Foi um tempo de ir na gravadora com ele e um tempo até na cadeira de rodas e tal. E sim, foi um tempo grande de acontecer. Tanto tem músicas dele que eu acredito que pessoas nem saibam, talvez esteja lançando agora, algumas, não sei. Mas eu ficava cantarolando com ele, né? À noite, que a gente ficava acordado ali, já na casa dele, eu cantando com ele. Ué, você tem muita facilidade de gravar, né, na sua mente. Aí eu falava assim, aí ele cantava uma música, eu cantava um pedaço. Aí, caramba, você tem a facilidade de gravar, como é que você tem a facilidade de gravar música? Isso aí era muito nosso, né, porque eu ali com ele, ele colocava para ver se saiu bem. Quando voltava da gravadora, que eu levava, quando eu estava no meu plantão, que eu não fui a única, as outras enfermeiras também o levavam na gravadora, o levaram em show não, mas em entrevistas. Inclusive tem uma publicação de uma entrevista no Copacabana Palace, que nós fomos ali, a outra enfermeira que o levou, né, e me ajudou, nós duas arrumando ele, preparando, essas coisas todas. Então, assim, esse tempo foi um tempo muito forte, que eu também ficava assim, gente, como eu queria que ele vivesse.
E ele falava, estou chegando ao fim, então tem que gravar. Estava cansado, parava um pouco, gravava de novo. Eu realmente o levei várias vezes, com a equipe dele toda, né? Na gravadora para gravar. Foi um tempo difícil para a gente também, porque nós queríamos ver ele bem. E aí a gente via que o tempo estava sendo... injusto não, mas o tempo estava findando aquele tempo de vida na Terra, né? Um outro ponto muito marcante também da carreira do Cazuza, que aconteceu, é aquela famosa capa da Veja, né, que eles fizeram aquela entrevista com o Cazuza. Sim. Saiu na mídia. E tem o nome dele e embaixo está escrito Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Isso aí foi ridículo, Foi né? horrível. Foi horrível. Uma das... A gente usa esse jargão no jornalismo, que foi uma barrigada, assim, sim. Horrível. E o Cazuza a foto dele até tá bonita ali, mas ele já tinha contado que estava doente. Sim. E quando ele descobriu, ele estava, se eu não me engano, em Teresópolis ou Petrópolis com a família dele. Eles voltaram pro Rio. O Cazuza passou mal quando viu essa edição da revista Veja. E até hoje, isso inclusive é ensinado na faculdade de jornalismo, de como não fazer, né? Não fazer, E como a senhora, nessa época, já estava cuidando dele, né? A senhora lembra como é que foi o clima na casa nos dias que se prosseguiram depois que essa edição da Veja foi lançada? Lembro. Ele chorou muito, quando ele viu a revista, né? Foi a primeira vez, geralmente, quando faz uma entrevista, a pessoa mostra para... Mas não era para colocar, né, essa parte. Ele realmente ficou muito triste e aí parece que recolheram a revista e tal. Então foi uma coisa muito chata, muito triste. E ele passou mal realmente quando nós saímos de Petrópolis. Nós paramos o carro, o rapaz, né, a equipe toda que parou o carro no meio do caminho. Eu fiz uma injeção nele. Você estava em Petrópolis, né? Eu estava com ele nesse dia. Foi um dia muito chato, muito triste. Tenso, né? Quando chegou a revista, foi tenso para todos. A gente acaba abraçando a causa, né? Com certeza. E como se eu fizesse parte da família também. Então, sofremos juntos. E aí eu desci com o motorista dele, o carro, paramos o carro, fiz uma injeção nele, aí ele melhorou, nós fomos para o hospital. E aí o médico falou, se você não fizesse a injeção, ele talvez não resistisse. Então, naquele dia, nós paramos o carro, eu tinha a maletinha com todo o material, eu fiz a injeção nele, mediquei, né? Fiz a medicação, nós naquele dia era para sair de Petrópolis direto para casa, nós fomos direto para o hospital. E ele ficou praticamente estabilizou, né? E depois, no dia seguinte, já teve alta. Você cogitou não mostrar para ele a revista? Alguém viu a revista e viu que não era bom o título? Sim, não era bom, né? Então... E pensou em não mostrar a ele? Não, ele viu a revista, ele viu. Por isso que ele ficou chateado, ele viu. O Cazuza era... ninguém conseguia enganá-lo, né? E ele falou assim, cadê a revista? Já saiu, entendeu? Cadê a Veja? Caramba, quando ele viu aquilo, realmente o entristeceu, né? Nossa, ele como pai também, né? A família toda fica triste, as pessoas a equipe toda, quem está envolvido com ele. Esses dizeres, a capa, ele está até bonito na capa, inclusive com cabelo curtinho e tal. Mas não, foi uma coisa assim, não falaram com ele que colocaria esses dizeres. Jornalismo sabe como funciona. Como é que era a sua relação com o João Araújo, que era o pai do Cazuza, já falecido, e com a Lucinha? Excelente, não tinha problema... Porque eu chegava, fazia o meu trabalho, né, profissionalmente, mas tínhamos uma boa relação, eles são muito atenciosos com a gente, comigo, com as outras enfermeiras também. Nos davam toda a atenção possível e um abraço, aquele carinho pelo filho, né, grande, né, muito grande. E acho que eles vendo que estavam cuidando bem do filho, eles ficavam gratos, né? Exatamente, as pessoas até ligavam para ela. A gente tinha até indicação, não só eu, como as outras meninas também, indicação. Outras pessoas queriam a gente, né? Porque o nosso trabalho era bem profissional e bem assim, responsável, né, com ele e tal. Não por ser o Cazuza, mas por ser os outros pacientes também eram tratados assim. Só que a dimensão com ele, né, o tempo com ele foi grande, foi maior, né? E você chegou aí para os Estados Unidos com ele também, né? Porque o Cazuza chegou aí para Boston, nos Estados Unidos, algumas vezes para fazer o tratamento lá, que era mais avançado. E se eu não me engano, quando ele revelou que tinha AIDS, ele estava nos Estados Unidos. Você chegou a viajar com ele para os Estados Unidos nessa rotina de tratamento? Eu viajei já no finalzinho, né, de 90
88 para 90. Tanto que nós passamos, eu fui em outubro. Nós faleceu passamos, em na virada do ano, nós estávamos lá, né? É importante no Natal, colocar. foi o Natal. A Ana falou, né, que eram 4 enfermeiras, mas acho que talvez ela fosse a mais querida porque ela foi a escolhida pelo Cazuza, pela família, para ir para Boston. Foi só uma ele enfermeira. pediu para eu ir, exatamente. Na verdade, eu deixei os meus afazeres. Então, eu já estava envolvida realmente com o meu trabalho, entendeu? Com o meu trabalho. Então, assim, o envolvimento foi tão grande, o carinho. Eu sou uma pessoa que se você me pedir algo para fazer, eu vou fazer. Procuro fazer com excelência. Se você vai ali e compra um remédio para mim. Eu vou em 10 farmácias. Enquanto eu não achar, eu fico desesperada e vou fazer isso. A minha família está de prova que eu sou assim. Não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, mas eu procuro fazer com excelência. Ele gostou muito de mim, falava, Aninha, chamava até assim, um tratamento carinhoso, Aninha, faz ali para mim, Aninha, faz um mingau para mim, entendeu? A minha secretária, né, a empregada não sabe fazer mingau igual você faz. Nossa, você faz mingau bem, então, quando eu estava com ele, entende? Então, assim, foi criado foi criado ali um carinho, uma responsabilidade também, que ele sabia que eu era responsável. E com a família, com todos da família, eu me dava muito bem, sem nenhum problema, tá? Entendeu? Em 88, foi quando a senhora começou a trabalhar com ele, ele ainda fazia shows, né? E você acompanhava ele nesses shows? Eu não consegui nenhum show dele. Eu fui num show que ele foi, se eu não me engano, foi do Ney Matogrosso, um show que teve em São Paulo, eu fui. Mas, assim, ele não... eu não cheguei a acompanhar, porque em 86, 87, eu vi na TV o último show que ele fez, acho que fez o show do Canecão, depois fez um outro show também, mas eu só vi na mídia, eu não acompanhei no show dele, não. Ele falava, se eu ficar bom, você vai no meu show, vai ficar na frente, na primeira fila, e eu vou te chamar lá na frente. Ele falava assim, brincando, né? Mas não deu esse tempo, não houve esse tempo. Eu realmente não acompanhei em shows dele não, mas ele contava e eu acompanhei os shows dele e as músicas também, as novas. Nos anos 80, que foi quando deu a epidemia de AIDS nos Estados Unidos, depois veio aqui para o Brasil, a gente teve o Cazuza, teve o Renato Russo também, que morreu em decorrência da AIDS, e era uma doença nova, não tinham tratamentos avançados, então era meio que, se a pessoa descobrisse que estava com HIV, era como se tivesse uma sentença de morte ali decretada, né? E ao mesmo tempo tinha muita desinformação sobre como é que se contraía a AIDS e, consequentemente, preconceito. O Cazuza, ele só contou que tinha AIDS em 89, né? Ele já estava doente desde 87. A senhora notou essa questão do preconceito quando ele resolveu contar que ele realmente tinha... Muita gente já desconfiava porque ele tinha ficado muito magro e tal. Mas a senhora notou alguma coisa relacionada a preconceito depois que ele contou que tinha AIDS? Ou em algum momento a senhora também chegou a ter algum medo, assim, quando começaram a aparecer pacientes com AIDS aqui no Brasil? Preconceito comigo mesma? As pessoas preconceito comigo por estar com ele? Também. Com ele, certamente, deve ter havido, né? As pessoas, alguns atores, atrizes estavam também tendo nesse mesmo tempo do Cazuza, só que as pessoas não contavam. Como você falou, era uma sentença de morte. E aí a coisa veio se desenvolvendo, a medicina foi crescendo e as coisas mudaram. Mas ele foi primeiro, tá na mídia, e também ele foi primeiro a tomar o AZT, né, que era o medicamento. Hoje a gente tem vários medicamentos. Eu tenho uma paciente que ela tem, depois que contraiu o vírus, ela é HIV positivo. Ela casou, teve os filhos dela e não nasceram com HIV. Em relação a preconceito ou medo não. Porque eu sou uma pessoa que leio muito. Embora 87, 88, 89, a coisa é uma doença nova, mas todas as palestras eu ia. Então, eu estava ali nas palestras, havia muita palestra de enfermagem, eu estava ali vendo como o vírus se desenvolvia. A gente sabia que era dentro da célula e não era uma coisa, né? É uma coisa que não era assim para ter medo. As pessoas tinham medo porque estavam no escuro. Realmente não havia uma medicação. Então, o que acontecia nos hospitais?
A gente se precavia, né? Luvas, tudo no Cazuza. E outros pacientes também que eu cuidei com AIDS, era qualquer paciente a gente põe luva. A AIDS veio trazer para um cuidado para a enfermagem assim, muito grande. Muitas vezes as pessoas iam fazer funcionar uma veia, uma via, né? E ia sem luva. Às vezes enfermeiros, já vi muitos enfermeiros fazendo isso. Ia sem luva. Ah, não, eu não sujo de sangue e tal. E com essa de 87 para cá, 89, as pessoas tinham certo medo, algumas cuidado. Eu tive muito cuidado. Eu não tive medo, mas tive cuidado. Eu sempre me cuidei muito. Então colocava luva, 2 luvas até, para fazer uma punção, para cuidar de quem quer que fosse, dele também, para trocar, fazer uma higiene. Ah, vou te ajudar numa higiene e tal. Eles faziam as coisas deles sozinhos, mas se fosse cuidar, vestir uma roupa, ajudar. E se tinha alguma secreção, a gente cuidava, né? E ele sempre dava. Aí a coisa foi crescendo, e as pessoas falavam, ele dava beijinhos nos amigos e tal. E as pessoas falavam, o beijo não tem uma carga viral na saliva, não tem suficiente, a menos que você tenha uma ferida e tal. Então as pessoas foram aprendendo e tirando esse medo, que na saliva não havia uma carga viral que a pessoa pudesse contrair AIDS, né? Então, a coisa foi mudando bastante. E o grande corpo clínico, o povo da enfermagem, foi aprendendo isso, se especializando cada vez mais e sabendo que não era assim. É claro que o esperma, né, é perigoso. Isso aí sim, vai ser. Fluido corporal. É uma doença, é fluido corporal, né? Vai fazer isso. Qualquer fluido vai acontecer. Não tem como. Tanto que aí veio o pessoal falando de camisinha, tem que usar camisinha. As pessoas que têm sexo, todo tipo de sexo, né? As pessoas começaram a ter mais cuidado, né? As pessoas que tinham sexo aí à vontade ou com vários parceiros. Então, isso foi crescendo na medicina em geral, na enfermagem. As pessoas foram... Foi interessante que muitos enfermeiros saíram para dar palestra. Eu dei palestras várias vezes sobre o vírus da AIDS, a contração. Eu sou professora de enfermagem, então, assim, a gente vai ensinando e vai levando toda essa carga para as pessoas. Então, na época, medo não tive, mas cuidado sim. Então, não tive problema. Fiz exame? Fiz várias vezes, entende? Então, graças a Deus, tudo sempre negativo. Então, eu pude falar nas palestras. Por cuidar de uma pessoa, ter carinho por aquela pessoa, abraçar aquela pessoa, ao contrário, abrace a pessoa. Tenha carinho com aquela pessoa, porque não é assim. Não é num piscar de olhos que vai. Lógico, a saliva tem carga. A gente usa aquele óculos, né? Se você vai fazer uma cirurgia, não só HIV, não só AIDS, o vírus do HIV, mas outros vírus também que são agressivos e você até na saliva ou na lágrima você vai poder contrair. Tanto que a gente vai numa cirurgia, eu sou instrumentadora também, né? A gente vai instrumentar, coloca aquele óculos de proteção. Então, toda a proteção é bem-vinda, a gente tem esse cuidado. Eu realmente recebi muitas cartas de pessoas, mas você é louca, você está ali, chamado de louca muitas vezes. Você é louca, como é que você vai atender uma pessoa que em 89 não estava assim, a informação não era tão intensa. Sim. Então as pessoas falavam, olha, você é louca, você vai cuidar de uma doença que você nem sabe, vai cuidar de alguém muito próximo, vai ficar na casa da pessoa, vai acompanhar a pessoa, vai viajar com a pessoa que você não conhece ainda a doença. Mas eu não tive medo em momento algum. Mas cuidado sim, sempre. Ana, eu queria que você falasse um pouco mais de Boston, porque o Cazuza ficou muito mal, né, em Boston. Teve um dia que acharam, inclusive, que ele não fosse passar daquele dia. Vocês oraram muito e ele tinha o desejo de morrer aqui no Brasil, não fora. Eu queria que você contasse um pouco disso. Então, em Boston, ele realmente, nessa última viagem, né, depois veio para o Brasil, veio a falecer no Brasil. E ele sempre falava assim, olha, eu quero falecer no Brasil. Eu quero morrer no Brasil. Ele sabia que, eu estou nos meus últimos dias. A gente fala, que último dia nada, não sei o quê, alegrava ele. Eu estou nos meus últimos dias. Vocês não, ninguém me engana não, gente. Eu estou nos meus últimos momentos. Então a gente disfarçava, saía do contexto, saía daquele texto e começava a alegrar ele. Mas lá realmente ele teve um dia que vários médicos, né, a equipe deles, falaram que ele
viveria mais 2 horas, 2, 3 horas a mais, e que ele estava no fim da vida. E que é porque ele não queria ser entubado. Não quis, né? Ele já deixou isso bem claro para a família. Se eu sei que essa doença não tem cura, eu sei que se eu vier a passar mal, faltar o ar, né, que ele falava, eu não quero que passe um tubo em mim, não quero ser entubado. Vocês vão me prometer, gente. E realmente não foi entubado naquele dia, mas passou mal, mas ele melhorou. Eu fiquei com ele naquela noite, também achei que ele não passaria daquela noite. E ele realmente estava com a máscara de oxigênio, aí foi melhorando, melhorando. Ele realmente dormiu, mas dormiu com dificuldade, né, respiratória. Os médicos já haviam passado e contado para a família que ele ele teria mais 2 ou 3 horas de vida por aí. Mas eu quero morrer no Brasil. Eu falei, não, Deus vai permitir você morrer no Brasil. Eu, na calada da noite, conversava com ele. Deus vai permitir, porque eu estou orando para isso. E realmente aconteceu, ele conseguiu vir ao Brasil. Os médicos falaram que teriam 2 horas, mas os pais foram para o hotel, dormiram no hotel, e eu fiquei com ele. E aí, quando foi 3, 4 horas da manhã, por aí, entre 3 e 4 horas da manhã, isso dentro do hospital, dentro do quarto do hospital, ele acordou, aí já, tira isso daqui, aí tirou a máscara de oxigênio, e falou assim, ó, cadê todo mundo e tal? Aí eu falei, ele falou, olha, eu tô com fome. Chama lá a enfermeira, aperta a campainha, chama lá que eu quero comer alguma coisa. Falei, tá bom, um iogurte, um mingau e tal. Aí elas prepararam algo para ele comer, ele comeu, sorriu e acordou como se nada tivesse acontecido. Mas os pais ficaram temerosos e eu também, né? Mas eu estava ali só orando, orando, orando. Só eu e Deus sabíamos quanto eu estava ali tensa, apreensiva, mas acreditando no poder de Deus. Foi um tempo que toda vez eu sempre tive muita minha devocional, sempre busquei muito a Deus, mas foram momentos difíceis e que eu e Deus sabemos quanto eu estava ali. Aí assim, sim, né, medo, não posso dizer medo, mas apreensão. Eu estava muito apreensiva, preocupada de acontecer ele morrer ali. Mas não aconteceu. E ele ligou, aí de manhã ligou para os pais, falando, vocês não saíram daqui, me deixaram aqui. Você não queria, não, seus covardes. Ele falava muita coisa engraçada. Então não aguenta nem ver um filho morrer. E aí eu pegava o telefone e dei para ele falar com os pais, né, que estavam no hotel. Ele falou com os pais. Porque realmente eu também sairia, se você ouvir um filho morrer do seu lado. Os médicos falaram, mas eu falei assim, olha, falei para a família, né, a última palavra vem de Deus. Fica tranquila, fiquem tranquilos. O momento é de Deus. Pode ser o maior PhD desse mundo na medicina. Que ninguém pode dizer assim, ó, vai morrer daqui a 2 horas. Não vai acontecer. Vai acontecer no tempo de Deus, a hora que Deus permitir que ele vai. Ele como qualquer um de nós. Mas não tem tempo determinado, que o homem não pode determinar o tempo da sua vida. O homem não pode determinar o tempo da Joana, da Maria, da Ana na Terra, mas Deus sim. Eu vejo muitas vezes, às vezes, desastre de avião, né? A pessoa sobrevive. Eu já vi muitos pacientes no CTI, na UTI, nos últimos momentos, e ali saía do coma. Eu tive uma paciente que ficou foram 3 meses em coma, e ela acordou. Então, o povo estava orando por ela. Eu trabalhava em CTI, então eu via isso direto. Então, eu tinha essa confiança. E não aconteceu nada com ele, daí ele acordou, comeu, falou com todo mundo e a vida seguiu, entende? Como foi o dia que o Cazuza faleceu? Na verdade, eu queria saber como ele morreu no dia 7 de julho de 1990, né? Isso. E eu gostaria de saber como é que foi aquela semana e também exatamente o dia que o Cazuza morreu. Você estava na casa dele, estava nos dias anteriores? Como é que foi? Meu dia foi um dia anterior, eu trabalhei de dia, eu trabalhava mais à noite. Eu fiquei de dia com ele. No dia 6? Como eu falei, no dia 6 eu trabalhei de dia. Aí a outra enfermeira falou, Ana, não tá legal, não tá bem. Aí impressionante.
Essas doenças terminais, a pessoa está bem, de repente está mal, está bem, está mal. Qualquer tipo de câncer também são assim. As pessoas ficam bem, aí você fala assim, ai, que bom. A gente dá aquele alívio. Desculpa, que dá aquele alívio, né? São altos e baixos. Exato, são altas e baixas. E aí, ele voltou para o Brasil, de Boston e tal. Então, naquela semana, a outra enfermeira falou, olha, ele não está bem. E aí chamaram o médico, altas e baixas, como você falou. Então, a gente foi se preparando. Aí ela falou, ó, já falei com a família, se preparar, o médico também já falou. E a noite dela, não foi a meia-noite, né? Não foi com um amigo que ele faleceu do lado, assim. Mas foi aquela noite eu não consegui dormir. Eu trabalhei no dia 6 durante o dia, fui para casa. Eu não consegui dormir, é uma coisa impressionante, essa ligação. Eu não consegui dormir, acordava toda hora. Eu falei, e a menina me ligou, ainda tinha aquele telefone fixo, né? Ligou lá para casa, falei, telefone de madrugada, meu Deus, o que será? Aí ela me ligou, ó, o negócio não tá bom. E aí, fica atenta, porque eu te ligo de manhã, você vem. E aí eu fiquei apreensiva, orei por ele e tal, orei pela família. Dormi quando foi 5h30 da manhã, eu já levantei, tomei banho, me arrumei e falei, vou partir para lá. Porque a menina já falou que a coisa não tá boa. E aí quando eu estava pronta, ela falou assim, ele acabou de falecer, acho que era umas 7 da manhã. Aí eu demorei a sair de casa, fui tomar café e tal, deu 6 horas, deu 6h30, foi uma noite assim conturbada, difícil. E aí eu fui para lá, ela falou assim, ele acabou de falecer. Tanto que eu peguei um carro, saí rápido, cheguei lá na Zona Sul e a gente ainda vestiu ele, ainda ajudei a vestir, nós descemos no elevador, eu me lembro como fosse hoje. Foi um sofrimento muito forte para a família, para a gente também, que estávamos próximos a ele. E aí arrumamos lá, a funerária arrumou tudo, mas nós que vestimos, descemos com ele na cadeira de rodas no elevador. Foi interessante que veio uma pessoa, descemos no elevador de serviço, veio uma pessoa entrando e levou um susto e tal. Lembro desses detalhes todos. E aí descemos com ele, então a coisa aconteceu e fomos para o cemitério lá no São João Batista. Uma multidão estava lá, então. Eu nunca aparecia, meu trabalho era bem profissional. Nunca estava na frente de câmera, na frente de nada. E meu trabalho, Deus sabe disso, bem profissional. Eu procurei fazer com excelência o meu trabalho. Então, era assim, a preocupação com ele era muito grande em relação a aceitar Jesus. E eu creio que ele morreu salvo, porque ele confessou. E a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. E a minha obrigação era pregar o Evangelho, porque é imposta essa obrigação, está aí na Bíblia, né? O apóstolo Paulo fala isso. Então, para mim, quando as pessoas... Eu até me assusto quando as pessoas falam, ai, você é enfermeira do caso, ai, você fez isso. Eu falei, mas é a coisa mais normal do mundo, porque outros pacientes também eu já preguei. Como eu falei, eu não faço do meu trabalho um púlpito, mas a palavra vai chegando até eles. Eu sou uma missionária, então a palavra chega automaticamente, ou então o paciente descobre e eu falo de Jesus. Então, assim, a minha preocupação era essa. E foi levada a palavra, o meu trabalho era esse, a minha obrigação era falar de Jesus, não deixar em branco. Foi feito. É uma responsabilidade, né? O apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, acima de tudo, acima de qualquer trabalho profissional meu, a minha obrigação é pregar o Evangelho, porque eu sou uma serva de Deus que fui chamada para isso, né? Eu amo o evangelismo, eu sou bem evangelista. Às vezes eu estou na fila de alguma coisa e eu falo com a pessoa, então a pessoa está ali chorando. Hoje a gente tem visto muitas pessoas com síndrome de pânico, de muita luta, e pânico agora virou moda, né? Estresse, ansiedade. Então sempre você está vendo alguém com ansiedade, eu falei, calma, você vai conseguir. E aí sempre eu tenho uma palavra para aquela pessoa, independente de quem seja, entende? Mas, voltando lá, o tema, o sepultamento foi grande, várias pessoas, atores, e o cemitério São João Batista estava lotado, muita gente ali. E a gente nem estava tão sem o pé no chão ainda, a gente estava tão aérea, que foi uma perda que mexeu com muitas pessoas, né? Com a gente, que estava mais próximos dele, mexeu muito com a gente. Então, foi um sofrimento muito grande. E, assim, eu gostaria que ele estivesse vivo até hoje, eu não sei como seria
como ele seria hoje, mas a palavra foi pregada. O que me deu um alívio é que ele realmente confessou na casa dele, também lá em Boston, dentro do hospital, diante de Deus eu falo isso, que ele falou, olha, eu, Cazuza, aceito Jesus no meu coração. Isso foi grandioso para mim. Aí, eu respirei, me deu um alívio muito grande. Eu falei, você está sabendo o que você está fazendo? Tô. Então foram várias vezes e ele falou, não, eu aceito Jesus. Porque ele já havia lido a Bíblia, já sabia que Jesus salva, sabia tudo. Só que não foi também uma cobrança assim, se você não foi assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Que tem pessoas que ele falava para mim que prega diferente. Tu vai para o inferno, tu é um roqueiro. Tu é isso, tu é homossexual, tu é aquilo, você vai para o inferno. Não é, a minha pregação não é dessa maneira. Minha pregação é que Jesus ama, Jesus salva, Jesus transforma, como ele tem transformado vidas. E eu gostaria que o Cazuza estivesse vivo e que a vida dele fosse realmente transformada e que ele estivesse aqui no nosso meio. Esse seria o meu desejo. É o meu desejo, né? Mas não aconteceu. Mas a palavra foi entregue. Acho que deve ter uns 20 anos que você lançou um livro contando dessa sua história. O livro foi até autorizado, né, pela mãe dele, que você conta esse testemunho. E o livro depois ele teve só uma pequena tiragem, depois ele não teve uma segunda edição. Você está preparando um novo material contando dessa história do Cazuza e de outros trabalhos missionários, né? Eu queria saber se nesses momentos de noite, quando você lia a Bíblia com ele, a mãe dele via em algum momento você lendo, ela tinha alguma objeção a isso? Ela não sabia? Não tinha objeção, não. Ela sabia. Porque eu sei que umas 2 ou 3 vezes ela entrou, estão lendo a Bíblia, então tudo bem. Aí já deixava a gente conversando. Mas era mais ele comigo. Eu com ele comigo, né? Então era assim, muito particular. Tanto tem muitas coisas que ele me contou e eu não saí contando, entende? Muitas coisas mesmo da vida dele, o trabalho dele em outros lugares, né? As viagem para Califórnia, para vários lugares, né? Ele falou, não, eu viajei em tal lugar, e me mostrava as fotos, ele tinha muita coisa boa. Me dava alguma foto dele, essas coisas todas. Então ele me contava toda a história, que só Deus, eu e ele sabíamos, né? Porque ele contava muitas coisas e ela não estava próxima, não estava ali dentro, que ela deixava a gente, confiava no nosso trabalho e nos deixava à vontade com ele, entende? Você não tem mais contato com ela? Atualmente não, mas eu conheço a Sociedade Viva Cazuza, já estive lá, a Sociedade Viva Cazuza é criada por uma equipe, pela Lucinha também, então eles têm a Sociedade Viva Cazuza, está aí na mídia também, é uma ONG, né, sem fins lucrativos e que tem abençoado muitas crianças, né? Tem médicos e enfermeiras, ela tem toda uma equipe. Eu estive lá algumas vezes, mas não a encontrei lá. Então, hoje eu não tenho realmente número dela, nada disso. Então, a gente não teve mais esse contato. Mas eu tenho muitas cartinhas. Antigamente era cartinha, né? Cartãozinho de Natal que ela mandava para mim. Então, a gente tinha uma convivência tranquila, independente dessa dimensão que chegou a situação do Cazuza, né? Foi assim, cresceu muito. Até eu realmente, como eu falei, as pessoas falam, você cuidou do Cazuza, que legal e tal. Eu falei, sim, é verdade. Entende? Não é nada que me deixou assim, eu fiquei famosa, nada disso, entende? Nada a ver. Porque, como eu disse no início, ele foi uma história que chegou nessa dimensão, porque foi mais tempo, um paciente que eu deixei tudo também, eu larguei minha vida tranquei cursos, faculdade, parei a minha vida para poder estar com ele. Claro que eu tinha meus honorários, mas eu parei minha vida para ir para São Paulo, para cuidar Boston. exclusivamente dele. Então eu me dediquei realmente, foi uma dedicação que eu não me arrependo, para mim foi excelente, foi uma dedicação e a mídia está aí, né? A internet está aí, as pessoas, eu não vou enganar nem mentir, então é a minha história, é uma história real, com um paciente que eu fiquei mais tempo e que eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele mais próximo. Mas poderia ser uma outra pessoa, poderia ser João, José, Maria, mas foi Cazuza.
Então, foi um acontecimento. E, enfim, a gente não tem mais contato, porque mudanças de telefone também, né? O que eu acho muito bonito da história é que, além de você ganhar o Cazuza para Jesus, você contar essa história pode fazer com que outras pessoas, né, queiram se aproximar de Jesus, aceitar Jesus, mesmo se inspirando no Cazuza, né? Eu sou rebelde, eu uso droga, mas a pessoa pode se confessar e aceitar Jesus. Porque a Bíblia diz, né, aquele que me confessar diante dos homens. Então, assim, é você aceitar, entender que o plano de salvação. Para aceitar Jesus, o que é que falta? Entender o plano de salvação, saber que é um pecador e que precisa desse amor de Deus e que é um amor grande, é um favor imerecido. E tudo isso que eu pregava, que eu prego até hoje, é um favor imerecido e vem de Deus. E a gente precisa falar desse amor. Realmente, vieram muitas pessoas, lugares, pessoas que deixaram as drogas. E até hoje eu recebo cartinhas, informações de pessoas que estavam numa pior, usando drogas e que deixaram porque soube que eu falei do amor de Deus para Cazuza. Elas entendiam que Deus não Deus não tem amor por mim porque eu uso drogas. Deus não tem amor por mim porque eu faço um monte de coisas erradas. Deus não tem amor por mim que eu sou homossexual, bissexual, etc, etc. Então, não. Deus te ama da maneira que você é. Toda vez que eu falo do amor de Jesus, do amor de Deus para alguém, Deus te ama. Ele enviou Jesus para morrer na cruz por você, no meu lugar, no seu lugar. E ele te ama da maneira que você é. Aí vai ser um processo, mudanças. Eu nunca prego, deixa de beber, deixa de fumar, nada disso. O evangelho não é isso. O evangelho você vem como está, da maneira que você está. Isso é pregado, então você, nós pregamos dessa forma, né? Você tem que mudar primeiro, não vai mudar, não vai acontecer. Ninguém pediu mudança, eu estou pedindo uma entrega da sua vida para aceitar Jesus. Isso eu sempre falo e falava para ele. Ele, do jeito que você está, ele te ama dessa maneira aí, entende? Cantando o seu rockinho e tal. Você nem conhecia Jesus, então veio a doença e isso o aproximou do amor de Deus, né? Agora, ele precisa ser visto sempre como um roqueiro. Muitas pessoas vêm e falam para mim até hoje, que legal, ele aceitou Jesus. Sim, ele aceitou, mas nem teve tempo de viver a vida cristã. Não sei o que seria dele hoje, se estivesse entre a gente. Se ele estivesse entre nós, não sei o que seria, mas que ele ouviu a palavra e confessou e isso aconteceu. Acho que findamos esse assunto Cazuza. Mas ainda tem 35 anos de vida da Ana depois do Cazuza. Você foi para a África, fez missões na África, foi para o Paraguai. A gente nem falou disso quando a gente apresentou a Ana, né? Falando que ela também é missionária e atuou no campo missionário da Junta de Missões Mundiais. Sim, trabalhei 24 anos. Realmente, depois da morte do Cazuza, como eu falei no início, né? Eu já tinha chamado missionário. A senhora quer mais água? Sim, quero sim. Eu sempre trabalhei no trabalho missionário. Eu já sabia que eu ia ser missionária e fui. Então, se eu estivesse no campo, de repente, eu ia largar tudo para vir ficar com o Cazuza, né? Mas não foi o caso. Eu fui depois. Aí fui fazer minha especialização. Na época, depois eu terminei a faculdade de enfermagem. Fiz a especialização em obstetrícia, eu sou enfermeira obstetra. Depois, na obstetrícia na medicina nem foi difícil para mim, porque eu já sabia, né, as técnicas todas ali. Então, eu fiz obstetrícia, terminei esses cursos que eu precisava fazer, porque ele faleceu em 90, né? Aí me deu um suporte financeiro também para eu seguir estudando e desenvolvendo, né? Mas missões nunca saiu do meu primeiro lugar, missões, tá? E aí eu fui para o campo missionário, foi em 90, ele morreu em 90, eu fui em 95, 94 para 95, primeiro campo Paraguai, aí fui para a Junta de Missões Mundiais, trabalhei 4 anos no Paraguai, não pensava em estudar medicina até então. Trabalhava lá fiz curso de capelania no Brasil e também lá, né, no Paraguai, que tem um curso muito bom lá no hospital, no Centro Médico Batista. Fiz o curso de capelania lá. E fiquei trabalhando de capelã e atendendo também no hospital. Aí ficava mais na capelania. E aí
fiquei no Paraguai esse tempo. Fui convidada para trabalhar no continente africano. É um currículo bem extenso, né? Imenso, é. Falei, nossa, minha vida é longa. Até eu esqueço desses detalhes. Eu falei, gente, é muita coisa. E aí eu fiquei 4 anos no Paraguai, 95, 95, 96, 97, 98. Tá. 99, 98, final de 98, a junta me convida para trabalhar no continente africano, no campo. Tinha Cabo Verde, 2 países do continente. Cabo Verde e... Havia Cabo Verde, o outro era São Tomé e Príncipe. Aí o pastor, na época, me falou, qual que você vai? Ó, Cabo Verde é mais tranquilo. São Tomé e Príncipe é mais difícil. Eu falei, não, vou orar, mas eu quero o mais difícil. eu sou aquela que vai no mais difícil, né? Ana, foi lá que você ganhou um bruxo para Jesus? Sim. Aí não, então, esses 4 anos no Paraguai, fui para São Tomé e Príncipe em 99. E lá foi o campo realmente difícil, eu não queria ir para a África. Eu falei, meu Deus, eu sempre falava para Deus que eu não quero trabalhar com árabes, com índio e no continente africano. Porque eu tinha muita pena de ver aquelas crianças. A mídia mostra, né, aquelas crianças barrigudinhas. Eu gosto muito de crianças, não sou mãe, mas eu amo as crianças. Mãe biológica não, né, mas mãe assim, né, de tantos, né, filhos na fé. Então, assim, eu vi assim, a África um campo muito difícil. Muito difícil mesmo, então eu não vou querer. Mas eu aceitei o desafio, em 99 eu fui para o campo missionário, e o primeiro país, o mais desafiador, eu falei assim, eu quero para o mais desafiador, que foi São Tomé e Príncipe, aí eu não fui para Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe a luta era muito grande, eu não fui a primeira, os primeiros missionários lá foram, hoje a pastora, né, pastora Marta e pastor Elias, um casal que trabalhou lá nesse tempo. E aí, quando eu fui para ajudar o trabalho deles. Eles foram plantadores de igreja lá. E aí eu recebi várias visitas de missionários também, de amigas que foram lá e tal, nos ajudaram no trabalho. E lá eu dava aula também de enfermagem. Aí eu já era enfermeira formada, dei aula com pós-graduação, tudo, dei aula de enfermagem. Então, medicina, como eu falei, veio depois. E lá é um sincretismo religioso, né? É um campo muito difícil. As pessoas acreditam, sabe, em crendices, muitas crendices. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas quando eu saí do Paraguai, eu falei, não, esse é o meu lugar. E aí comecei a pregar e a gente fazia o trabalho nas igrejas. O pastor Elias e a Marta, a esposa deles, vieram para o Brasil e eu fiquei sozinha no campo. Aí depois foi uma outra missionária me apoiar e a gente trabalhamos juntas. Mas antes dela chegar, a luta foi grande, porque eu fiquei sozinha com os convertidos de lá. Foi um campo pioneiro para eles, né? Então, havia muitos adolescentes e jovens, adultos e idosos, pouquíssimos. É um país muito jovem. Eu falei, meu Deus, que loucura. Eu fiquei pesando 54, 55, 56 quilos. Aí, quando eu chegava, meu peso é 58, 59 quilos, 58 quilos. Eu fiquei muito magra, porque o corpo fala, né? Responde. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? A responsabilidade desse campo, né, comigo, sozinha. E foi uma luta muito grande, buscas na área espiritual cresci muito, porque eu tinha que enfrentar aquela bruxaria toda. E esse bruxo realmente, ele jogava pedras na gente, jogava água, às vezes eu estava pregando, levava uma roupa, porque saía molhada. Que ele jogava água na gente, dava pedra. A igreja depois, hoje, é uma igreja que foi construída, né? Um templo bonito, construído, mas na época era uma casinha simples de telha de... Como é que chama essa telha? De amianto? Amianto, alumínio, não sei, que fazia um barulho. E aí jogava aquelas pedras para fazer barulho na igreja, né? E a gente pregando ali. Muitas vezes eu achava que eu não ia sair viva dali, entendeu? Porque eles jogavam muita água e faziam muita maldade com a gente. E conta pra gente como é que foi esse processo de conversão dele. E aí eu a gente começou a fazer um trabalho de saúde na igreja, atender as pessoas, porque missionária, enfermeira, né? Eu dava aula de enfermagem também, então tinha 60 alunas, ganhei as alunas, a maioria, tem 7 hoje, que eu tenho contato até hoje, que se converteram, estão lá. Já tinha o trabalho da Jocum lá, então o evangelho, na verdade, já estava sendo
expandido lá. Porém, a gente foi para acrescentar. Já havia algumas igrejas também. E aí eu comecei, esse bruxo foi o seguinte, jogava pedra, mas eu nunca batia de frente com ele. Jogava pedra, jogava água, levava outra roupa, trocava, nunca discutia. E aí um belo dia o menino ficou doente, o filho dele. E aí eu fui lá atendê-lo. Não, ele chamou, missionária, eles falavam engraçado, missionária pode atender. Ele levou no nosso ambulatório na igreja, eu atendi o menino. Ambulatório simplesinho e tal. E tinha além do ambulatório, a gente tinha também um asilo dos velhinhos lá, que o governo dava um apoio, pequeno apoio. E aí eu ajudava também, atendia curativo, levava a minha aluna, a menina que trabalhava na minha casa, me ajudava. Ela é minha filha na fé, então ela ia comigo nos asilos, levando, a gente levava material, alguma cesta básica para esses idosos, e levávamos também curativo, material nosso que a junta dava, a gente também comprava, fazíamos curativos, muitas feridas de perna, lesões de perna, de rosto, de tudo, a gente fazia esse cuidado lá. Então, assim, as minhas alunas nos ajudavam, que eu ganhei para Jesus, né, nos ajudava nisso. Bom, do bruxo, aconteceu o seguinte, aí como eu nunca bati de frente para ele, ele levou o menino no nosso ambulatório. Lá tem, em São Tomé e Príncipe, um hospital geral, um hospital grande, com todas as especialidades. E aí eu levei, o menino ficou doente, ele me pediu, eu auscultei o menino, e ele realmente estava com a sibilância muito grande, com muita secreção pulmonar. Eu falei, olha, precisa fazer antibiótico e ir na veia. E aqui a gente não tem esse suporte, tem que levar ele para o hospital. A gente chamou lá uma carrinha, aquelas vans que levam, né, aqueles carros de lotada. A gente ia num carro enorme, com porco, galinha, tudo, né, no nosso colo. Era uma coisa de louco, né? Mas era interessante. E passar por tudo aquilo. Aí levamos o menino no hospital e ele ficou internado. Ele viu que eu não me... ele achava assim, bom, ela é missionária. Eu jogo pedra nela, jogo pedra na igreja, jogo água nela, jogo água nos membros. Eu estou atrapalhando o trabalho missionário dela, ela não vai atender meu menino. Atendi o menino com todo amor e carinho, levamos para o hospital, ele ficou curado e aí começou a surgir a semente do evangelho. Aí ele viu que realmente nós não fazíamos a acepção de pessoas, E ele começou, um belo dia, eu me assustei, ele estava lá no templo. Aí ele foi no ambulatório, aí ele foi me agradecer. Aí eu atendi a esposa também, então fui atendendo a família toda. Aí ele um dia estava no culto, eu me assustei, comecei a tremer toda. Eu falei, meu Deus, o seu Antônio está no culto, e agora? Como é que eu faço? Ele vai me matar. Aí eu falei, nossa, hoje a minha morte, né? E eu pregando ali, e aí eu falei assim, eu nem fiz o apelo total. Eu falei assim, bom, hoje Jesus está aqui, ele está salvando vidas, ele quer salvar a sua vida. Ele sentou lá no último banco, abaixava a cabeça, nós cantamos, ele olhava tudo. Eu falei assim, ele veio com a... Eu vi ele né, com a faca. Quando eu olhei aquela faca, eu falei, caramba, ele vai matar. Mas fiquei firme ali, terminei a mensagem, falei que você quer seguir a Jesus hoje, você está livre, a salvação, Jesus enviou seu filho. Aí fiz todo o apelo, aí eu quero Jesus, missionária, eu quero Jesus. E aí ele aceitou Jesus, nós tivemos todo o suporte, todo o apoio a ele, e ele me agradeceu por eu ter atendido. Missionária, eu tinha o meu Djambi para eles é o bruxo mais forte de São Tomé e Príncipe. É uma entidade lá que eles chamam de Djambi. Eu tenho Djambi cuida de mim, Djambi cura as doenças. Só que Djambi não curou o filho, não curou meu filho. Missionária que cuidou do meu filho. Então ele agradeceu e viu que essa entidade não fazia nada. Quem fazia tudo era Jesus. Mas eu nunca bati de frente e falei, não, essa entidade não vale nada, nada disso. Nenhuma discussão, ao contrário. Jesus é o único caminho, é o único Senhor, e a gente foi falando, ele é o único, ele salva, e aí ele aceitou. Ficou firme com a gente um tempão. Hoje eu não tenho contato dele não, mas ele ficou na igreja, levou pessoas para a igreja, e aí ele não tinha emprego, aí fechou por que ele ficou chateado comigo? Por que ele jogava pedra? Porque a igreja estava tirando os adeptos dele.
E ele falou assim, ó, vou salvar seu casamento, vem aqui. A bruxaria dele era o mais forte do país, né? Ele achava, segundo ele. Então, juntava casamento, juntava... a menina adolescente namora um menino, vai juntar, você vai ficar com ele. Porque Djambi faz tudo. Aí ele viu que Djambi não fez nada, Djambi não curou o filho dele, Djambi não fez nada disso. Aí, mas também eu não falei, ó, Djambi não faz nada, não, ao contrário. Fiquei calada, então falei, mas Jesus é o único, é ele que salva. E aí ele ficou firme com a gente. Hoje eu perdi o contato, mas aí ele ficou, o terreiro dele lá de espiritismo fechou, porque as pessoas começaram a ir para a igreja, vendo que Jesus é que salva. Ganhamos as mulheres, fizemos um grupo de mulheres e tal. As mulheres que vão mais atrás de juntar casamento, né? Elas falam meu homem, de ter o seu homem, né? Elas falam dessa forma. E aí elas viram que só Jesus que salva. E ganhamos todo, o terreno fechou e aí a gente conseguiu um trabalho para ele. Aí eu fui. Eu não tenho cara disso, né? Mas eu corro atrás, entende? Eu fui lá eu fui na prefeitura pedir emprego para ele. Eu fui na prefeitura pedir o rapaz que vendia divisas, né? Lá vende muitos dólares, troca dólares pela dobra a moeda lá. Não sei se ainda chama, é dobra. Dobra não vale tão pouco, mas era a dobra. E eles coloquei para trabalhar como vendedor, trocador, não sei como chama, de divisa. Depois ele foi trabalhar numa fábrica de brinquedos, enfim. A gente ajudou a vida dele, porque o evangelho salva. Mas salvou, mas e aí? Você come o quê? Se a casa dele fechou, né? O espiritismo lá, a casa dele fechou, tinha que abrir uma porta de emprego para ele. E a gente conseguiu. E aí eu bati na prefeitura e eles conseguiram. Eu, quando cheguei em São Tomé e Príncipe, eu nem me reconheci, porque no primeiro dia os missionários falaram assim, eu fui na prefeitura para pedir, para dar aula, né? Ver aquela coisa toda de fazer palestra nos colégios, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E a gente começa, o Campo Novo, né? Tinha outras igrejas evangélicas lá, em outros bairros grandes. E eu falei, olha, a gente tem que correr atrás para fazer alguma coisa. E vocês vão embora, eu preciso dar um suporte aqui no trabalho. Aí bati na porta do prefeito, não tinha carro, aí já bati lá, o prefeito falou assim, você quer que leve você... meu motorista está aí, quer que te leve de carro? Eu falei, claro que eu quero, sim. E amanhã ele vai me buscar lá, que eu tenho eu tenho trabalho aqui com o senhor, entrevista com o senhor. Amanhã pode mandar ele 8 horas lá em casa me buscar, que ele já vai saber o endereço, né? Aí, entendeu? Aí a Marta falou assim, meu Deus, mal chegou no primeiro dia, tu não é mole não, né? No primeiro dia você já... olha aí, Elias, no primeiro dia de São Tomé já tá... Vi aquele carrão na porta, eu falei, o motorista do prefeito que me trouxe. Então eu pedia, não para mim, eu sei pedir, não para mim. Para mim eu não sei pedir nada, mas eu peço para os outros. Tanto que eu estou pobre até hoje, né? Trabalhando, vivendo o meu trabalho, mas não sei pedir para mim. Mas é uma história... Para os outros eu peço mesmo. Para a obra missionária me daí, ganhava roupas, caderno, tudo isso, a gente ganhava muita coisa. As meninas ganhavam no Natal lá brinquedos, que as pessoas aqui do Brasil mandavam malas e malas de brinquedos, que nem na minha infância eu tive um brinquedo daquele. Às vezes eu falei, vou pegar esse ursinho para mim, porque eu nunca tive um ursinho desse. Então, assim, pedir eu sei pedir para os outros, para o evangelho, né? Então, eu batia na porta do prefeito e pedia mesmo para eles. Né? A gente conseguiu muita ajuda ali. Mas é uma história de vida muito admirável, né? Muito. E tudo sempre em prol pro reino, sempre focado em falar da palavra de Deus. Servia Jesus, a gente servia ao Senhor, é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Quando eu atendo um paciente, a gente, acertamos o diagnóstico, acertamos aqui. É prazeroso, é maravilhoso. Mas quando alguém levanta a mão, eu sou muito evangelista, gente, muito mesmo. Quando alguém levanta a mão para Jesus, eu me tremo toda. Eu falei, ai, Jesus, glória a Deus, eu fico tão feliz, porque aquela pessoa aceitou Jesus. Então, para mim, o melhor presente, esse tempo todo de 24 anos de trabalho missionário, trabalho com casos, eu não fiquei rica, mas eu fiquei rica, sim, rica de ganhar pessoas. Minha maior riqueza foi ver pessoas que aceitaram Jesus no Paraguai, em São Tomé e Príncipe. Eu tenho uma história do Paraguai também enorme, que as pessoas, não é eu falando, as pessoas me mandam, vem para cá, volta para cá, porque você está fazendo falta. Então, em São Tomé e Príncipe, Paraguai, Guiné-Bissau, fiquei pouco tempo, mas atendi também as pessoas ali, eu tenho foto das pessoas atendendo na rua,
com estetoscópio na rua, na calçada, atendendo pessoas. Então, assim, para mim é um prazer muito grande. A minha maior riqueza tem sido e sempre será ganhar pessoas para Jesus. Não é a parte financeira. Para mim, tudo muito forte na minha vida é ganhar pessoas para Jesus. Isso Deus sabe disso, entendeu? Amém. Que realmente é real na minha vida. Depois você foi para o Paraguai, né? Você se formou em medicina lá no Paraguai. Sim. E quando você veio aqui, você conseguiu esse ano, né? O Revalida. Consegui o meu CRM. Eu tinha o RMS, que eu trabalhei no programa Mais Médicos, e eles dão um CRM provisório. E aí eu orei a Deus, eu sabia que Deus ia me atender nesse sentido de fazer provas, ir para São Paulo fazer prova e tal. E também gastei muito, ainda estou gastando, né, com advogado para poder chegar. O Revalida, meu CRM. só para explicar, né? Quando você faz faculdade no É, exterior, você tem que precisa exterior, qualquer fazer o Revalida tem que para o seu revalidar. diploma valer aqui no Exatamente, Brasil. No Brasil, qualquer profissão você faz, tem que revalidar o diploma no Brasil. Então é um processo. E eu trabalhei mesmo sem o Revalida, sem o CRM brasileiro, né, que é o CREMERGE, fiz aqui no Rio. Eu consegui trabalhar no programa Mais Médicos, né, um tempo, 2 anos e meio, porque é um contrato, né. Desculpe, e ali a gente faz também vários cursos. Esses cursos o Ministério da Saúde dá para a gente tem que fazer o TCC tudo direitinho. Então, assim, São Tomé e Príncipe me chamou atenção para ser médica, porque eu sabia que eu queria ser médica, mas depois eu deixei quieto, deixa de lado. Por quê? Tentei uma vez a faculdade para Niterói, não passei. Tentei enfermagem, passei. Não que uma fosse cobrir a outra, mas eu sabia que a área de saúde não tinha como sair dela. E aí, medicina eu não passei. Só fiz uma vez também. Falei, não deu, pagar, não tenho dinheiro para pagar uma faculdade no Brasil, então deixa quieto. Mas enfermagem eu fui crescendo. E em São Tomé e Príncipe eu perdi pacientes. Em 2002, perdi muitos pacientes, porque eu não podia, enfermeira, mesmo no nível superior, eu não podia ir além. Eu não podia fazer uma cirurgia. Eu não podia. Eu tive vários casos. Um deles eu preciso te contar porque marcou muito a minha vida. Os médicos de Cuba chegaram lá em 2002. Antes era só um médico só no país, com 149 mil habitantes. Um médico formado que foi para Portugal se formou. O povo sai, não tem faculdade. Pelo menos até então não há faculdade em São Tomé, é um país pequeno. 149 mil, 150 mil habitantes, pequenininho. É uma ilha, são 2 ilhas, né? São Tomé e Príncipe. Então, quem estuda lá, quem tem nível superior, porque estudou em Portugal. E eles dão bolsa, essas coisas todas, né? Então, assim, eu, como enfermeiro lá, qualquer técnico, enfermeira médica. As minhas técnicas lá, que foram minhas alunas, faziam um parto como ninguém, melhor que médico, faziam um parto normal, maravilhoso. Eu também fiz muito parto lá, um atrás do outro. Falei, como o povo tem filho? Africano a família menor são 7 filhos, 5, 6, 7 filhos. Então eu fazia muito parto, ensinando as meninas, né, dando aula prática. E aí um belo dia eu perdi uma paciente com 22 anos. Ela teve teve um natimorto, ela estava em casa, lá tudo com parteira, né? Até o curso, eu fui lá para reabrir o curso de enfermagem. Aí o curso reabriu. 2 enfermeiras que estudaram em Portugal, santomense, e mais eu, e mais a minha pessoa, como missionária. Então, nós 3 enfermeiras reabriram o curso de enfermagem, que estava fechado, num ambiente bom, salas grandes. Eles ganham muitas coisas, né, da União Europeia. Naquela época, aqueles computadores de último tipo, muitas pessoas não sabiam nem usar, e abriram curso de informática, foi abrindo tudo. Então, assim, a minha presença lá, além de pregar o evangelho, ter a igreja, tudo, eu ajudava muito o Estado. E aí comecei a dar aula para as enfermeiras, formamos 60 alunas, e a coisa foi crescendo. E nessa situação, entrávamos em sala de parto, um atrás do outro. Uma menina que não ia fazer o pré-natal, porque ela acreditava que a parteira faria o parto dela. A parteira errou lá e ela já estava com um feto morto ali há vários dias. Então, a gente não conseguiu reverter a situação.
Ela foi para o hospital, eu coloquei citocinon, que é um medicamento para expulsar o feto, coloquei soro e tudo mais. A família toda lá fora, porque na África é assim, se você tem uma dor de cabeça, um familiar vai para o hospital, vai a família inteira, vai gato, cachorro, papagaio, vai todo mundo. Então eles estavam lá e fizeram um abaixo-assinado para eu fazer para eu abrir, fazer tipo uma cesariana nela, uma mini cesárea para tirar o natimorto. Só que naquela época eu era enfermeira. No dia seguinte eu ia sair no jornal e na mídia, né? Uma enfermeira fez um procedimento de médico, não pude fazer. E aí eu chamei os médicos de Cuba estavam de folga numa outra ilha, eu chamei, ninguém foi, eles chegaram tarde, pega o voo aí da Força Aérea, eles não puderam ir, não conseguiram chegar em tempo e a menina faleceu. E aquilo ali já estava em decomposição. Mas a família falou, não, eu assino para a enfermeira fazer, a missionária pode fazer, pode abrir, pode fazer a mini cesárea e tirar, e eu não podia fazer. Eu tive muitos colegas meus falaram, eu faria. Eu falei, não, eu ia fechar o campo missionário, eu tive que pensar. Eu não posso, eu sou muito assim, a gente age com o coração, mas também com os pés no chão. Tem que, o amor e razão tem que caminhar juntas. Muita responsabilidade. Responsabilidade. E eu nunca tinha feito nenhuma cesárea em ninguém, abri útero de ninguém. Então, eu falei, não vou fazer. Embora eu já tinha visto, que eu sou enfermeira, então fazia parto e tal, mas eu fazer cirurgia não. Então, eu não pude fazer. E aí a menina veio a óbito. Então, aquilo me deixou uma semana muito mal. E outros casos também que aconteceram. Essa menina veio a falecer, eu falei, meu Deus, 22 anos, né? Veio a óbito e aí eu não pude, realmente. Fiquei muito mal. Eu falei, nunca mais eu vou. Eu falei, acho que eu vou ser médica, porque se eu fosse médica eu podia ter aberto e tal. Aquilo veio na minha cabeça e tal. Aí eu consegui uma enfermeira. Aí conversando com pessoas cubanos que haviam chegado, recém-chegados, estava há um mês lá. Fiz contato com a doutora Eva, que era pediatra, e ajudava muito. Ela, você é uma boa enfermeira e tal. Vem me ajudar aqui, porque ela tinha 70, 80 crianças por dia. A África, como eu falei, né? Criança. Aí eu ajudava ela. Suas alunas estão bem? Eu estava lá no hospital dando aula prática. Suas alunas estão bem? Estão. Tá, então eu ia atender as meninas, né? Atender as meninas e as meninas estavam bem. Eu falei, vou lá ajudar a doutora Eva. E aí que surgiu medicina na minha vida. Ela falou, vou te dar uma bolsa, porque você é muito boa. Faz medicina, menina. Porque eu atendi as crianças dela e ela ocupada, e um belo dia eu chamei, olha, tem uma criança passando muito mal, tá com sibilância, eu já botei no soro, já botei no oxigênio. O oxigênio era aquela bala comprida que você tinha que arrastar. Arrastamos a bala de oxigênio, já colocamos oxigênio na criança. Ela tá bem. E aí ela falou assim, ué, o que você fez? Eu falei, eu já fiz antibiótico, já fiz corticóide. A criança ficou boa. Ela falou assim, menina, vai fazer medicina, pelo amor de Deus. Aí conseguiu. Aí a criança saiu do quadro crítico e ela chamou minhas alunas e falou assim, ué, tá tudo bem? Ué, a enfermeira, a missionária não me chamou, disse que tem uma criança grave, cadê? A criança já estava estabilizada. Ela falou assim, meu Deus, você conseguiu e tal. Se eu fosse ficar esperando por ela também estava com outra criança, com uma parada cardiorrespiratória, ela estava atendendo outra, eu não podia cruzar o braço. Esse caso aí, sim, eu podia fazer tudo, porque mesmo como enfermeira, mas abrir cirurgia, não. Aí ela conseguiu uma bolsa em Cuba, mas eu não pude ir. Em Cuba só pode ingressar na faculdade, acho que 17 a 27 anos. E aí eu entrei em contato com o Paraguai. Quando eu saí de São Tomé e Príncipe, eu voltei ao Paraguai, bebi água. Voltei lá, continuei meu trabalho missionário. E aí, no Paraguai, eu consegui esse contato que eu fiz, que em Cuba eu não consegui ir com essa bolsa. Aí fui para o Paraguai. Aí continuei com a Junta de Missões Mundiais, fazendo trabalho de capelania, porque eu não podia trabalhar durante o dia como missionária, mas aí fazia mais a capelania final de semana, sábado, domingo. Às vezes fazia plantão de 24 horas, às vezes até 36 horas. Na capelania dava para descansar, dava para dormir, quando não tinha caso crítico. E aí estudava medicina durante a semana. Então continuei trabalhando, né, na obra missionária lá e me formei. Por conta de vários episódios, né? Perdi a menina de 22 anos. Isso foi
trabalhando na minha cabeça. Quando a doutora Eva falou, faz medicina, eu falei, que medicina? Eu já sou formada em enfermagem, deixa a medicina para lá. Mas aí eu comecei a pontuar esses episódios. Eu falei, não, acho que eu preciso fazer sim. E aí voltei para o Paraguai, continuei mais um período no Paraguai. E aí, nesse tempo, eu fiquei mais tempo no Paraguai. E, por último, fui para a Guiné-Bissau. Mas São Tomé marcou muito a minha vida. Foi um campo que eu tinha medo, que eu não, mergulhar no escuro, né? Não sabia, não conhecia. Mas que foi um trabalho, assim, que eu mais amei de fazer. O melhor campo que eu trabalhei foi São Tomé e Príncipe. E quero voltar lá, para ver o povo lá. E atualmente a Pastor senhora... Elias já voltou. Deixa Pastor eu Elias só já voltou lá. falar Quero uma voltar. coisa, que a doutora Ana, ela agora está, como médica, ela está fazendo atendimentos na casa do paciente, né? Atendimento residencial. Então, eu vou passar aqui um WhatsApp, que se você tem interesse de receber a doutora Ana na nossa casa, um atendimento domiciliar, você pode entrar em contato com o WhatsApp, 21 99545 4074. 99545 4074. A gente pode deixar na descrição do vídeo Podemos, também. tá? Vai aparecer aqui também. E a senhora cuida, leva todo o Todo seu meu kit, material, seu sim. material. É isso aí. E o atendo. paciente pode tô ficar no conforto do lar, recebendo um sim. excelente... Exato, atendimento. atendimento. Principalmente idoso, né? Às vezes o idoso, ele, para sair, tem mais dificuldade, acessibilidade. Então, assim, eu atendo. Mas já saiba que você vai ser atendido também e vai ouvir a palavra do Senhor, né? O atendimento é bom, o papo é bom. É bom. Papo é bom, o atendimento é bom. A gente tá caminhando pro fim? Então, Tamo. Enfim, né? Então, tá bom. Para É, mim foi um prazer, tá? Foi incrível entrevistar a gente senhora, também. mas antes da gente finalizar a entrevista, a gente faz um ping-pong. A gente faz uma pergunta, você devolve com uma resposta curta, rapidinha. Tá. Seu personagem favorito da Bíblia, sem ser Jesus? Paulo. um versículo favorito. E eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Primeira É o apóstolo vez. Paulo falando. Primeira vez que falo esse versículo aqui. Sua música favorita do Cazuza? São várias, né? Mas faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Um sonho que a senhora ainda quer realizar. Um sonho? Ai, são vários, né? Bom, eu sozinha já fui, né? Na nave também não. Tenho sonho, sim. Já plantei uma árvore, já escrevi um livro. Um sonho... seguir viajando alguns países. Deixa eu ver. Um dos países que eu não entrei ainda são os países da Ásia, né? E também são vários países que eu gostaria de conhecer. Gostaria de conhecer também Cuba. Gostaria de conhecer... É um sonho, né? Gostaria de conhecer... Dubai. Acho que todo mundo... Muita coisa para conhecer, né? Mas aí é muito dinheiro, né? Dubai, tá muita vontade de conhecer. Se a senhora pudesse escolher alguém da Bíblia que ficou doente para cuidar, quem seria essa pessoa? Para cuidar, são vários, né? Eu cuidaria da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela teve... Está muito ligada a atendimento... Obstétrico. Obstétrico, exatamente. Eu iria ali, esse sangue está aqui, então vamos cuidar aqui, vamos resolver esse problema aí. Isso seria um desses, mas se pudesse escolher outro, eu cuidaria de Lázaro. Mas Lázaro cuidaria daquelas feridas, que eu amo fazer curativo, mas Lázaro aquilo ali já era propósito de Deus. Então, a mulher com fluxo de sangue, mas aí Jesus já curou, limpou tudo, né? Jesus cura tudo. Cura tudo, né? Se no caso, se não tivesse ali Jesus, se seria a mulher do não fluxo de fosse sangue. curar, seria a mulher. Aí eu colocaria, né, todo o cuidado com ela. Faria todo o Excelente, cuidado, doutora. tá bom? Para encerrar, eu queria saber o que a senhora vai falar quando encontrar com Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu falaria o seguinte: Jesus, eu fui uma gota de areia no oceano, mas eu tentei dar o meu melhor. Amém. Doutora Ana, foi muito incrível conversar com a senhora.
saber um pouco mais da sua carreira e também dessa parte do Cazuza, que nós somos cristãos, a gente sabe disso, mas não dá para negar da importância que o Cazuza tem para a parte artística do nosso país, para o rock brasileiro, enfim. Então foi muito incrível saber um pouco mais de todo esse cuidado e esse carinho que ele tinha por você, porque de fato a senhora é uma pessoa muito admirável, com uma história muito linda, e eu torço e espero que a senhora continue falando do amor de Jesus por muitos anos. Amém, obrigada. Sim, está e a gente recebe muitos cantores, muitas pessoas conhecidas, famosas, né? E é muito bom ver o evangelho sendo levado por pessoas comuns, assim, como a gente, como quem está ouvindo a gente, e que tem essa ânsia de ganhar pessoas para Jesus. A gente vê a beleza no ordinário, né? Então, incrível. Quem a senhora gostaria de ver aqui no Pode Crer? Pode ser pastor, blogueiro, cantor, qualquer pessoa. Quem você gostaria que contasse o seu testemunho, a história aqui no Pode Crer? Quem que eu gostaria que contasse a minha história? Não, a história da própria pessoa. Um outro convidado que a senhora queria ver aqui. E eu queria ver um convidado de vocês. São tantos. Pode ser um pastor, um cantor que a senhora goste. Eu vou falar do meu pastor então, né? Pastor Osíris, aqui você entrevistando ele, que tem uma história linda também. Pastor da PIB do Andaraí. Pastor da PIB do Andaraí, venha cá, vem aqui. A gente sempre procura Pastor as pessoas que... Pastor Osíris, vem aqui para o senhor dar o seu testemunho. Incrível. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada a você que acompanhou a gente. Eu não sei para qual câmera eu olho, eu tô... São muito. Eu não sei se eu olhei certinho pra câmera. Tá tudo certo. Então tá bom. Obrigada a você que acompanhou o Pode Crer. Deixa aqui o seu comentário também, o que você achou desse episódio. Também sua sugestão de quem você gostaria de ver aqui. Pode ser qualquer profissional, qualquer cantor. Gente, qualquer pessoa. A gente vai atrás, a gente sempre avalia e a gente lê os comentários. É isso. Compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Manda os cortes. Beijo. Pra gente continuar Maratônio Pode Crer. E levando a palavra de Deus. Pode convidar a Renata também. Ela tá longe, mas ela tem vontade e ela é mais despojada que eu para dar entrevista. Então a Renata, ela canta também, ela tá no louvor da igreja dela, só que ela está em Portugal. Mas se vocês a convidarem, eu vou ficar muito feliz. Eu creio que ela também, entendeu? Muito bom. Muito obrigada. O pastorzinho que ele já está aqui pertinho, né? Está aqui no Brasil e ela está em Portugal, mas eu sei que ela gostaria de dar uma entrevista. Ela já fez uma live e ela gostaria também de dar uma entrevista dessa, tá bom? Com certeza ela vai ficar feliz. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, até a próxima.